Vós, porém, dizeis: por que não falas como este ou como aquele, que se exprime com tal mansidão que o ouvimos prazerosamente? Por que agudizas dessa forma a tua língua como pregos, e tuas palavras como punhais, e teus recados como agulhas afiadas? Mas pergunto: há de o Senhor pedir ao ourives uma manta? E requerer ao tecelão uma forquilha? Não preparou o alfaiate para que faça trajes? E a cozinheira para que execute deliciosos pratos? O amolador terá de lhe dar uma cortina? Ou o sapateiro de fazer-lhe algum chapéu? Assim, cada um é preparado para falar como o Senhor o designou. E não queiramos que de um ovo saia uma mesa, nem de um girino um animal de 4 asas, porque tudo Deus fez com seu propósito e não cabe a nós o corrigi-lo. O chamado a falar com mansidão é do Senhor, e o chamado a falar com estridência do Senhor é. Antes nos sondemos e inquiramos, porque pedimos tal brandura para com nossos vícios? Porque tamanho descontentamento contra o que se opõe ao mal? Separar-se-ão se por acaso concordarem? Andarão juntos se não estiverem de acordo? Não reconhecerão aquele que é seu igual? Ficarão porventura indecisos? O trigo e o joio já se têm definido, pois o trigo não dá pasto e o joio não dá pão. E a eira já está limpa, pronta para a colheita. O chamado a falar com mansidão é do Senhor, e o chamado a falar com estridência do Senhor é. A mansidão, porém, é para o pequenino, para o bebê de berço e para o que agora se amamenta. Nós, contudo, precisamos despertar, e as palavras mansas não operam tal. O que fala docemente nos embala, e o que comove o coração não nos perturba. Aquele que faz rir nada transforma, e o que agradavelmente prega não revela a nossa condição. O Senhor chama o que ninguém chamou, e requereu o que não foi aceite. O rejeitado tornou-se um escolhido, o desdenhado teve uma incumbência, e o que era inútil foi designado para uma missão. Não o saqueei eu mesmo de entre os meus adversários, e não o desraizei de um tronco já apodrecido? Não o tomei para mim como meu eleito, e de entre os meus como um favorito? E não o delineei com minha própria silhueta, e o fiz com o cinzel da ponta dos meus dedos? Eu o saqueei de entre os meus adversários, e o desraizei do tronco já apodrecido. Eu mesmo extorqui da sua mão, e inesperadamente o arrebatei da sua boca. Ele se tornou então como um imprevisto, e o aprontei como um inesperado, porque não foi formulado na preparação dos homens, nem produzido na forma das suas instruções. Não foi adestrado na disciplina dos eloquentes, nem ajeitado no costumeiro treinamento. Eu mesmo concertei, e eu mesmo tenho por aluno, e o tomei para mim mesmo como um eleito, e entre os meus como um favorito. Por isso o arrebatado será um predileto, e o estrangeiro será favorecido. Pois eu o hei de ensinar, e eu o haverei de lapidar, e ele fará tudo o que me agrada, e virá quando o chamar, e irá quando eu enviar, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu servo, para me agradar e me engrandecer diante de todos os povos, e no meio dos soberanos, e dos senhores, e dos magistrados, e de todos os que sobem a um trono. Há de chegar a hora, e já chegou, em que o mensageiro tremerá em razão da mensagem que deve anunciar, e ele mesmo necessitará de suporte por causa da palavra cortante que não poderá suspender. E os anjos o terão de segurar como faz uma bengala, e terão de o manter de pé como faz um andarilho,
pois aquilo que tem para dizer é como a foice, e o que tem para espalhar é como limalhas de ferro. Os preparados não vieram, e o Senhor preparou homens impróprios. Os robustos não responderam, e o Senhor escolheu os que mais tremem. Os vigorosos não chegaram, e o Espírito descerá sobre os que são débeis. E serão como os solitários sobre a terra, e como caminhantes entre os povos, e como os desprezados entre as nações, e como proscritos serão assinalados, e como párias entre os seus amantes, e como renegados entre os seus amigos. Falarão e não serão recebidos, suas afirmações serão depreciadas e suas mensagens obscurecidas, seus avisos tidos como inapropriados e escusadamente lancinantes. Demasiado cedo hão de dizer, demasiado tarde reclamarão. É como o dizes, que mostra que não vem de Deus. Porque esta geração não conhece reprovação, são qual filhos de Eli, enfraquecidos pela indolência na educação. Tratam o que é mal com a mesma brandura do que é bem. Têm como virtude a tolerância à perversidade e como benevolência a permissão da malignidade. Então serão confundidos os que procuram e amargurados os que encontrarem. Convocar-se-ão grandes sábios para os debater e vastas assembleias para os intimidar, mas hão de passar como o vento e correr como a tempestade, porque no meio da cerca não serão cercados e no centro da armadilha não serão tomados, porque aqueles que as montarem nelas cairão e aqueles que as elaborarem nelas sucumbirão. E assim como está escrito, assim sucederá, e como já foi dito, assim acontecerá. Não tremas, ó mensageiro, porque o Senhor será o teu suporte, nem te assombres, ó assinalado, porque anjos andarão à tua frente, e os exércitos dos céus permanecerão à tua retaguarda. Eles combinam como te atemorizar, mas os tais é que serão atemorizados. Eles pactuam entre si para te aniquilar, mas eles é que serão exterminados. Já se têm ajuntado com as forças das trevas, em qualio com demónios se combinam, com assombro fazem prodígios e com deslumbramento coisas fenomenais, mas eles é que serão fascinados, e eles é que serão seduzidos, e eles é que serão atormentados, e em grandes multidões deixados a tremer, cada um deles como estando terrivelmente só. Porque não quiseram nem os avisos, nem os anúncios, e não discorreram a hora da sua salvação, que o Senhor insistentemente enviou para seu espantoso resgate.